Acredito que estamos no tópico da como implementar ou como causar a mudança, certo? Sem E neste dúvida. caso, falando do sistema ou metodologia para gestar os projetos da parada global, geral, das plantas, equipamentos, etc. Tá? Vamos nessa. Acredito que venimos falando obviamente o elemento fundamental da solução é implementar, assimilar, incorporar os princípios da corrente crítica como solução de gestão de projetos. Primeiro porque não é solamente uma ferramenta, sino que tem que ter uma mudança de comportamental, de como fazemos as coisas. E isso é o que chamamos uma mudança operacional. Nosso modo de operação, como fazemos, que fazemos, quando fazemos. Então, Certo? corrente crítica não é uma metodologia de gestão de projetos. Somente não. Requer uma mudança cultural. Se falamos no primeiro vídeo acerca de aqueles sintomas e que tem que ver muito com as regras e os comportamentos que se derivam de seguir essa regra, sí, dime como me mide e te diré como me vou a comportar. Sim. Dado que essas são as regras e as premissas de como organizamos o trabalho para fazer manutenção, para fazer, empreender um projeto de parada, sim, um shutdown de uma planta significativamente grande, uma manutenção que tem que acontecer, um equipamento de alto valor, alto investimento, que geralmente é o que demanda esse tipo de uma planta de aço, uma fundição, uma plataforma submarina, etc, etc. Então, claramente, estamos falando agora de como lograr o consenso sobre como vamos a implantar essas mudanças, essas novas regras de comportamento. Es decir, que si antes hacíamos B y ahora antes hacíamos A y ahora vamos a hacer B, ¿por qué y cómo? Entonces, tenemos que tener un proceso que nos lleva paso a paso a ir concordando com as pessoas que requeremos sua colaboração e a participação dentro deste processo de gestão diferente. Primeiro, que concordam com a primeira camada de resistência à mudança que tem que ser, concordamos com que esse é o problema fundamental. O problema é esse, é a magnitude do problema e tem essas características. E mais importante ainda, nós podemos fazer algo a respeito. Está dentro de nosso controle as mudanças ou as coisas que podemos fazer diferente para eliminar esse problema fundamental. Discordância quanto à direção da solução. Exato, é decir, que aquelas coisas que vamos fazer diferente têm um impacto em resolver o problema. É a direção correta. Esse é o segundo nível de acordo, de consenso. Terceiro nível de consenso é que as consequências negativas de implementar essa solução são viáveis de corrigir ou de ajustar ou de paliar para que não tenham um impacto, para que não aconteçam. Por lo tanto, a solução sigue sendo muito boa ou ainda melhor, porque com essas contingências secundárias para impedir efeitos colaterais Sim. da solução, agora você tem um elemento mais detalhado e confirmando e conferindo que efectivamente resolve o problema completo. É decir, vamos a planejar projetos de maneira diferente usando corrente crítica e deve resultar em que projetos com mais controle, com melhor señalização e execução para impedir multitarefa, por lo tanto, vamos a ter uma probabilidade maior de entregar, é decir, todo mundo tem que concordar com isso, ¿sí? Y tercero, cuáles son los obstáculos que vamos a tener, es decir, cuáles son los KPIs, indicadores que tenemos hoy, cuál es la premisa que tenemos desde el punto de vista de asignar recursos, orçamento, hacer un full kit o no, qué cosas nos van a impedir dentro da cultura y reglas que tenemos de cómo vamos a organizar ese trabajo de forma nueva. Claramente, en nuestras experiencias con los clientes, terminamos instalando rutinas que son muito cedo quando recebemos a informação da atualização da implementação do projeto, o que fazemos com essa, como fazemos um reporte, como vamos norteando os equipes em cada frente de trabalho e isso como se traduz em que PT sai, quanta capacidade está atendida, todos os full kits estão, etc., etc., para ir executando tal e como modelamos.